Boa tarde a todos. Eu sou o professor Edmilson, professor pedreiro. Estamos hoje com mais uma videoaula relativas à hidráulica. Todo pedreiro ele deve conhecer outras áreas da construção. Então nós hoje daremos noções de encanador. Então nós teremos hoje como instalar um reservatório, fazer um dimensionamento e fazer também um orçamento para o cliente. Seu cliente de alvenaria é o mesmo cliente de bombeiro hidráulico, é o mesmo cliente de elétrica. Portanto, você deve conhecer ou pelo menos ter noções dessas áreas. Então nós começaremos com a instalação de um reservatório. O primeiro passo após a construção da residência. Você vai dimensionar um reservatório para o seu cliente. O primeiro passo para o dimensionamento de um reservatório é você fazer uma pesquisa com o proprietário, quantas pessoas irão morar naquele imóvel. Então, a partir dessas informações, você pode traçar o seu orçamento. A norma de instalações hidráulicas de água fria, a NBR 5626, ela tem lá uma tabela de consumo per capita, ou seja, consumo diário por cada pessoa. Então você vai ver o nível do seu imóvel, a condição do seu cliente, você vai saber em que parte dessa tabela você vai encaixar ele. Na tabela está lá escrito imóveis de classe baixa, pessoas de poder aquisitivo menor, mais baixo. Então nesse imóvel as pessoas geralmente consomem diariamente 120 litros, cada membro da família. Então, com base nesses valores, você vai somar o número de pessoas que estão ali, naquele imóvel, que vão habitar aquele imóvel, e a partir dessas informações você vai dimensionar o tamanho do seu reservatório, que você vai instalar na casa do cliente. Então, para satisfazer bem a família, você que é o profissional, você que tem que dizer para a família: o reservatório é de tal capacidade. Então a família vai confiar no seu trabalho. Então você vai pegar esses membros da família, digamos que são 4 membros nessa família, a 120 litros por pessoa. Você vai somar esse total, vai dar 480 litros por dia para cada um, quer dizer, para a família. Como a norma pede um dia de reserva, aí você vai dobrar esse montante aí, de 480 multiplicado por 2, vai dar 960. 960 litros é um reservatório que não existe no comércio para você comprar. Então você vai comprar um reservatório de 1000 litros e vai indicar para a pessoa: olha, vou indicar esse reservatório de 1000 litros, que você tem uma família de 4 pessoas e é necessário você ter o dobro da capacidade diária, porque por um eventual problema na instalação, no abastecimento, a SEDAI, que é a nossa concessionária aqui no Rio de Janeiro, ela pode passar um dia para fazer um trabalho aí na distribuição de água e você ficar sem água. Então, por isso, devemos ter no mínimo um dia de reserva. Então, se as pessoas gastam em um dia 480 litros, quer dizer, tendo mais 480 para a reserva de mais um dia, é suficiente para a concessionária realizar esse reparo na área onde você está instalando. Então, estamos resolvido aí o
caso da capacidade do reservatório. Partindo dessa capacidade do reservatório, agora você vai distribuir a instalação para dentro do imóvel, certo? Você tem uma tabela no seu material, se não tiver você pode me pedir que eu envio, uma tabela de dimensionamento das tubulações. Nessa tabela vai vir ali a dimensão dos tubos que você vai utilizar. No reservatório nós temos 4 diâmetros específicos. O primeiro diâmetro é o diâmetro maior do nosso reservatório. Então, chama-se barrilete. Barrilete está aqui na saída do reservatório. Esse é o tubo de maior capacidade. O segundo, de capacidade, pode ser igual ou pode ser um pouco menor, nunca maior, é a coluna. A coluna possui um diâmetro menor ou igual ao barrilete. Essa coluna, quanto maior, melhor vai ser a pressão nos pontos de utilização. Então você nunca utiliza uma coluna, por menor que seja a família, nunca utiliza uma coluna menos de 1 polegada, ou 32 milímetros, que é o equivalente. Essa coluna vai abastecer o ramal. Ramal chama-se ramal de distribuição. O ramal vai distribuir para os sub-ramais. Os sub-ramais são todos os pontos de utilização da residência, todos. Banheiro, cozinha, área de serviço, máquina de lavar, tudo é distribuído pelo ramal. Então, você vai ter que calcular isso aqui direitinho para que sejam todos os ramais atendidos. Nós temos um plano de cálculo que nós utilizamos o diâmetro das tubulações para atender todos os pontos da residência simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Você não terá alguém no banheiro tomando um banho, de repente você vai na pia ou no tanque e o chuveiro vai parar ou vai diminuir a pressão. Então, você tem que dimensionar esses diâmetros de acordo com a norma NBR 5626, para que os pontos de utilização sejam atendidos de forma satisfatória. Certo? Todo mundo entendeu até aí? Partindo da instalação do reservatório, o reservatório fica sobre a laje, se for apenas um pavimento. A laje, ela tem aí uns 3 metros de pé direito, por aí, no máximo. Então, o reservatório não pode ser instalado colado na laje, que vai prejudicar alguns equipamentos que funcionam dentro da residência, principalmente o chuveiro. Chuveiro, para funcionar, para ele abrir o diafragma que existe dentro dele, você precisa no mínimo 1 metro de coluna d'água. Ou seja, do ponto de utilização do chuveiro até o nível máximo do reservatório, tem que medir no mínimo 1 metro. Mas nunca é suficiente 1 metro. Nós devemos colocar sempre um pouco a mais, de preferência até fazer uma pequena torre sobre a laje. Mas, normalmente a pessoa que acabou de construir, ele não tem uma boa condição para investir nessa instalação. Então você vai colocar uma base com altura mínima de 40 centímetros, no mínimo. Mas se puder colocar 60 sobre a laje, é melhor. Então nesse patamar que você vai construir, com o diâmetro da caixa, mesmo o diâmetro do reservatório, você constrói sempre um pouco a mais, 5 centímetros de cada lado. Esses reservatórios atuais, eles precisam ter um apoio, uma base plana, sem saliências, bem lisa e numa altura razoável para completar
o método de coluna d'água para funcionar o chuveiro, certo? Com esta base pronta, você já pode instalar o seu reservatório sobre a base. Digamos que você botou aí 40 centímetros. Você vai colocar o reservatório em cima. O diâmetro da base vai sobrar para os lados 5 centímetros, todos os lados, geralmente ele é redondo, circular. Capacidade de 1000 litros é 1 tonelada. Tem que ser uma base resistente, forte, para que ela suporte. Esses reservatórios de plástico, eles não podem, de maneira nenhuma, ser instalados sobre pilotis, ou seja, sobre colunas. Tem que ser instalado sobre uma base plana, totalmente fechada. Bases feitas de madeira também não é aconselhável, porque a madeira com o tempo apodrece, pode quebrar um lado ou outro e vai danificar o seu reservatório. Reservatório plástico, ele é apropriado para ser colocado sobre uma base de cimento, uma massa forte, para que ele não quebre e não afunde. Então, partindo da instalação do seu reservatório, vamos ao dimensionamento das tubulações. Para que você possa atender bem essa família, você já olhou na norma 5626, que é a NBR, Instalações Hidráulicas de Água Fria. Vamos agora comprar as tubulações para instalar do seu reservatório para dentro da residência. Conforme eu já mencionei, essa coluna, ela não pode, de maneira nenhuma, ter menos de 32 milímetros, certo? Então vamos aqui, ao orçamento, comprar uma valha de tubo de 1 polegada, se for o tubo roscável, e 32 milímetros se for o tubo soldável, que é o marrom. É o que mais estamos utilizando atualmente. Então, esta coluna, ela deve medir uns 4 metros. Aí você vai comprar uma valha de tubo que possui 6 metros. Porque você vai fazer a coluna e vai fazer o tubo ventilador, que ele vai acompanhar a reta da coluna. Esse tubo é muito importante para eliminar as bolhas que são geradas no interior da tubulação. Essas bolhas são geradas através do turbilhonamento da água, quando ela desce da coluna para o ramal. Ela vem com força na descida, então geralmente ela gera aqui um turbilhão que vai gerar pequenas bolhas. E essas pequenas bolhas, como a água ela é H2O, já existe o oxigênio, essas bolhas são geradas pelo oxigênio da água. Então a tendência da bolha é subir. Ela nunca viaja de forma horizontal, ela viaja sempre para cima. À medida que você utiliza qualquer aparelho que a água desce, gera bolhas. E a bolha vai subindo, vai subindo. Se ela não encontrar nenhum empecilho ao longo da coluna, ela vai entrar no tubo ventilador e vai sair dentro do reservatório. Esse reservatório aqui está ligado à atmosfera, porque o nível da água só vai até a altura da torneira de boia, certo? Essa área aqui é vazia, é uma área própria para isso mesmo. Então, as bolhas saem aqui, a tampa fica um pouquinho suada, depois pinga lá de volta. É água limpa, água potável, não tem problema. Esse tubo ventilador, ele também pode passar direto, sair acima do reservatório 30 centímetros, acima do reservatório. E devemos tomar um cuidado nesses casos, quando o tubo ventilador ele não é introduzido dentro do reservatório, cuidado de colocar um tubo, um terminal de ventilação, que é uma peça, tem uns furinhos para a bolha de ar sair. E aquele terminal ele é todo fechado, para que não entre ali insetos,
e outros tipos de animais que aparecem, passarinho. Então, é necessário colocar um terminal de ventilação. Nesse caso aqui não precisa, o tubo pode ser aberto, porque ele está dentro do reservatório. Ali não tem problema de inseto. A tampa do reservatório é bem vedada e ele não vai entrar insetos ali. Então nós vamos aqui parar na coluna e no tubo ventilador. Na próxima videoaula nós vamos continuar de onde nós paramos. Um abraço a todos.